Notas ruins geram sofrimento e sofrimento gera notas ruins. Isso é o que você vai entender hoje aqui no canal Os Experts, aquele canal que você assiste para aprender a transformar o seu filho num aluno nota 10. Eu sou o professor Maicon Silva, eu sou especialista em desempenho escolar. Pois é, gente, por que eu digo que as notas ruins elas geram sofrimento? Nenhum aluno gosta de tirar nota ruim. Todo aluno, quando recebe lá na escola uma prova com nota ruim ou um boletim cheio de notas vermelhas, ele sempre acha ruim. Quando a gente olha para essa situação com um olhar leigo, a gente tem a sensação que o aluno não está nem aí. Porque às vezes ele tira tantas notas ruins que você acaba olhando para ele vendo um olhar acostumado. Parece que você não consegue perceber que ele está... você não consegue perceber um esforço dele em mudar essa situação. Mas por que um aluno que tira nota vermelha sofre e mesmo assim ele não faz nada para sair dessa situação? Porque ele não sabe o que fazer. O processo de aprendizagem, ele é um processo de autoconhecimento. Qualquer estudante de alto nível, ele atinge um alto nível, por quê? Porque ele aprende quais são as melhores formas e quais são as melhores estratégias para que ele possa aprender. Agora veja, existe uma técnica geral? Não. Existe a técnica que dá certo para você. Ou seja, eu, Maicon, para ser um estudante de alto nível, eu preciso aprender como eu, Maicon, aprendo da melhor forma, com a maior eficiência e com o maior conforto emocional. E isso é um processo de aprendizagem. Quando você olha um aluno que está acostumado, que sempre ele tira notas ruins, ele sempre tira notas ruins porque ele ainda não descobriu quais são as melhores formas dele aprender melhor e tirar notas melhores. Sempre quando a gente faz algum trabalho com algum aluno aqui, quando a gente consegue ensinar um aluno a estudar, em geral ele sente um prazer tão grande em perceber que está aprendendo e em tirar boas notas, que você passa a não precisar mais ter trabalho com ele para ele estudar, ele passa a gostar de estudar. Você só gosta de fazer aquilo que você tem confiança de que você é capaz de fazer. Você só gosta de jogar bola se você se sentir um bom jogador de bola. É muito difícil você ver um cara pereba, um cara ruim de futebol, gostar muito de jogar futebol. Em geral, se você se descobre, por exemplo, um cara que lá nas suas brincadeiras da escola, da rua, não joga muito bem, dificilmente você permanece jogando esse futebol por muito tempo. E assim é o estudo. Quando o adolescente ou a criança não se sente bem estudando, quando ele não sente que ele é um bom estudante, quando ele não se sente inteligente, quando ele não se sente capaz de aprender e tirar boas notas, em geral ele vai excluindo isso da vida dele. E isso gera um sofrimento. Por que isso gera um sofrimento? Porque no fundo, lá no íntimo, lá no inconsciente, ele tem a sensação de que ele não está fazendo a parte dele. Ele tem a sensação de que existe um serviço que ele tem que fazer e que ele não está fazendo, ele não tem aquela sensação de missão cumprida. E isso gera um sofrimento, que a pessoa tende a silenciar, a pessoa tende a não expressar, porque qualquer sentimento, qualquer sofrimento que é muito doloroso para você, dificilmente você fala dele. Tá? E aí a criança passa a ficar introspectiva, a não expressar os sentimentos dela em relação a esse sofrimento da não aprendizagem. Então se torna aquele aluno que você olha e fala assim, esse é um mau aluno, esse é um péssimo aluno. E ele se sentindo péssimo aluno, ele tende a não querer mais estudar. Então é isso. A nota ruim por si só, ela gera sofrimento. Agora tem um outro lado. O sofrimento também gera notas ruins. Por quê? Aprender uma coisa, gente, é a mesma coisa de plantar uma sementinha num vaso de planta. Para aquela sementinha germinar e crescer e ficar forte, o terreno precisa estar fértil, não é isso? Por exemplo, se você for fazer um jardim aí na sua casa, você não vai preparar o solo, adubar a terra e só depois que a terra estiver preparada que você vai plantar a sementinha lá? Assim é os estudos. Um adolescente, uma criança, um adulto, para estudar bem, para atingir o alto desempenho, o terreno precisa estar fértil. E o que é esse terreno fértil? É um indivíduo emocionalmente, psicologicamente preparado para o bom aprendizado.
tá? Isso depende de confiança, isso depende de autoestima, isso depende de uma base teórica bem fundamentada, bem solidificada. Você nunca vai conseguir ensinar a equação para um cara que não sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir, né? Até você voltar na base e ensinar isso, né? Obviamente. Então, o sofrimento, ele é um desconforto emocional que faz o indivíduo aprender mal, ou não aprender nada, ou aprender pouco, ou aprender de uma maneira diferente da que a gente gostaria, tá? Então, quando o indivíduo sofre, o terreno fica infértil. Então, veja, o sofrimento gera nota ruim e a nota ruim gera sofrimento. Você percebe que fechou aí um ciclo vicioso? Você só consegue quebrar esse ciclo vicioso quando você interfere em um desses fatores. Ou seja, você precisa primeiro cuidar do sofrimento, confortar aquele indivíduo emocionalmente, confortar ele psicologicamente. A forma mais fácil de fazer isso acontecer é criar uma afinidade muito forte do aluno com o professor. Aí o professor tem condição de dar uma minimizada nesse sofrimento. Quando você minimiza o sofrimento, a nota tende a melhorar. A nota melhorou, tende a diminuir o sofrimento. O sofrimento diminuiu mais um pouquinho, tende a melhorar a nota de novo. E assim você vai criando uma atmosfera, um terreno fértil, aonde esse aluno passa a se sentir confiante, aonde esse aluno passa a se sentir capaz, a se sentir inteligente. E quando você faz isso, automaticamente ele passa a gostar de estudar. Você vê isso muito em disciplina. O cara odeia matemática, por quê? Porque ele não se sente capaz de aprender matemática. Mas aí quando você mostra para ele, por exemplo, um conteúdo de história, onde ele sente que ele é capaz, ele adora estudar. Então, quando você mostra para o estudante que ele é capaz de estudar, que ele é capaz de aprender, que ele é capaz de tirar excelentes notas, ele passa a gostar desse estudar e passa, inclusive, a adquirir hábito de estudo, tá? E aí, com isso, você acaba conseguindo converter um aluno fraco, que estava tirando notas ruins, em um aluno nota 10. Tá beleza, moçada? Se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu peço para você compartilhar aí com a sua galera, se você conhece alguém para quem esse conteúdo é importante. Deixa um like aí no vídeo, que quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, distribui para outras pessoas. E se você quer aprender a transformar o seu filho num aluno nota 10, se inscreve no canal aí, ó. Se inscreve no canal Os Experts. Eu vou estar falando para vocês sempre da parte emocional, da parte socioafetiva. O Renato vai ensinar várias técnicas de estudo aí para você aplicar com seu filho, que vai transformar a vida dele, tá certo? Muito obrigado, moçada. Tchau, tchau.